Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, me chamo Vitória Pinheiro, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e hoje vou falar um pouquinho sobre o trabalho intitulado Ação de Educação e Saúde no Instituto Educacional Morumbi. Começo discorrendo um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que são um dos principais problemas da saúde pública aqui no Brasil e que são agravadas por conta da vulnerabilidade social, principalmente relacionada à baixa renda e à baixa escolaridade. E isso demanda ações tanto de prevenção quanto de promoção de saúde em áreas específicas, né? Então, essas populações que têm a baixa escolaridade, a baixa renda, que estão nessa condição de vulnerabilidade social, sofrem tanto com a falta de diálogo sobre sexualidade, quanto a dificuldade de acesso a essas informações e a esses serviços, tanto do tratamento, da prevenção, ou de qualquer outra coisa relacionada com as ISTs. Além disso, os imigrantes que vêm aqui para o Brasil enfrentam desafios ainda adicionais, por conta tanto da barreira linguística, quanto das barreiras legais e socioeconômicas, que fazem que tanto aumente o risco da exposição deles às ISTs, quanto eles tenham um diagnóstico tardio. Então, devido a isso, é necessário que intervenções educativas sejam culturalmente adaptadas, tanto para atingir esse público que possui uma escolaridade mais baixa e precisa de uma linguagem mais acessível, quanto para esse público também imigrante, que tem essa barreira linguística, que tem as barreiras legais e de outras formas que impedem com que eles tenham acesso aos conhecimentos de forma mais ampla, né? Buscando promover tanto o autocuidado quanto reduzir o estigma que essas infecções possuem em todo o Brasil. Então, essas intervenções são necessárias porque as infecções sexualmente transmissíveis não são só biomédicas, elas também envolvem fatores sociais, culturais e políticos. Então, a forma como o conhecimento sobre essa sexualidade vai circular, ela impacta tanto na forma que eles se protegem, né, no uso da prevenção, quanto na garantia dos direitos deles, principalmente sexuais e reprodutivos. Então, como as ISTs continuam sendo um grande problema de saúde pública no país, é muito necessário que sejam realizadas estratégias comunitárias e educativas para realizar tanto a prevenção quanto o diagnóstico precoce e o tratamento de forma adequada. Por isso, o foco precisa ser especialmente no letramento em saúde, de forma eficaz, né, com que eles realmente entendam como são essas doenças, como elas impactam, entre outros. Também foco no autocuidado, promovendo, né, essa prevenção e a adesão dessas medidas preventivas, né. A primeira sempre é o uso do preservativo, que é a principal coisa que vai ser abordada, a testagem regular, que também é uma ótima forma para que seja realizada um diagnóstico precoce, e a vacinação quando indicada, que aqui no Brasil, no caso, nós temos vacinas contra o HPV, contra a hepatite B e a hepatite A. Mas, né, claro, quando indicadas, são em casos específicos, né, eles atingem toda a população, mas são em idades adequadas e em situações adequadas. E lembrando, né, que todas essas formas de prevenção e de educação em saúde são apoiadas, né, pelas diretrizes nacionais e internacionais de saúde. Uma vez que as infecções sexualmente transmissíveis têm um grande impacto na saúde e na população brasileira, o coletivo Esteja Prevenido foi iniciado em 2017 na UniOeste. Ele é apoiado pela Fundação Araucária desde então, e realmente nós trazemos tanto a elaboração quanto a execução de ações educativas de saúde sexual e reprodutiva, principalmente no município de Cascavel, mas a gente também já realizou algumas outras ações em outros municípios, né? Então, durante todo esse período foram realizadas campanhas, oficinas, intervenções comunitárias com foco na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e sempre buscando os princípios do SUS, né? A universalidade, a integralidade e a equidade, para que todas as pessoas fossem atingidas da forma mais eficaz possível. Então, buscando, né, esse grande impacto, sempre é utilizado metodologias ativas, com uma linguagem acessível, né, de acordo principalmente com o grupo que está sendo abordado, e feito essa mediação cultural, né, para que a gente consiga se adaptar de acordo com a cultura do local, com a cultura da principal população que vai ser atingida. E uma das ações do coletivo foi essa ação focal no Instituto Educacional Morumbi, em maio de 2024, ao convite do Instituto mesmo, né, nós fomos convidados pelo Instituto para realizar essa ação, em que o público era principalmente uma comunidade de baixa renda e baixa escolaridade, composta, na sua grande maioria, por imigrantes, principalmente venezuelanos e haitianos. Então, essa educação em saúde teve principalmente atividades de roda de conversa, teve jogos educativos para ter mais interação com o público, e teve também a dinâmica do suco de repolho, que eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ela,
e a distribuição de materiais, né, para que realmente tivesse resultado. A gente leva a informação, mas a gente também tenta perpetuar para que outras pessoas vejam, as pessoas na casa vejam, as pessoas da família. Então, por isso, a gente distribuiu panfletos informativos, preservativos, né, para que essa prevenção ocorresse de forma adequada, e também autotestes. Aqui no SUS, a gente disponibiliza autoteste, que é feito com a saliva, para detecção de HIV. A gente também discorreu um pouquinho sobre fluxo de cuidado, porta de entrada, rede de atenção, né, como que funcionavam as unidades básicas de saúde, como eram os serviços de referência, as ISTs. Então, a gente também discorreu um pouco sobre isso. Né? Então, nosso objetivo lá na ação era fortalecer o autocuidado, principalmente para instigar, né, a prevenção, fazer um diálogo sobre sexualidade, sem estigma, sem tabus, e também fazer essa vinculação desse público aos serviços de saúde. Então, como objetivos tanto do trabalho quanto da ação, né, e do coletivo até em si, promover a educação em saúde sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né, por meio de intervenções que são adaptadas de acordo com a cultura ou com outros determinantes sociais desse público que está sendo atingido, né, assim para que todas as pessoas sejam compreendidas, todas as pessoas entendam o que está sendo passado. Também facilitar o acesso a essa informação, a testagem e aos insumos para a prevenção tanto de adolescentes quanto adultos, né? Nesse caso da ação do Instituto, mas a gente realiza em vários outros locais, com ênfase, então, principalmente nesse público de baixa renda, de pessoas imigrantes, que tem essas questões de vulnerabilidade social que aumentam o risco da transmissão de infecção sexualmente transmissível. E também fortalecer o autocuidado e a tomada de decisão informada sobre sexualidade e direitos sexuais reprodutivos. Né? A gente falou também bastante sobre questões de relação consentida, estupro de vulnerável, que aqui no Brasil é abaixo de 14 anos. Então, as informações sobre os direitos sexuais e reprodutivos que eles têm foram muito bem abordadas nessa ação. Então, para realizar essa intervenção, a gente foi com 9 participantes do coletivo até o Instituto, e no Instituto foram realizados uma divisão de 3 grupos, né, para que a ação ela fosse realizada mais focada, dependendo da idade e do sexo das pessoas que seriam abordadas, né. Então, o primeiro grupo é o grupo masculino, em que 4 participantes do coletivo estiveram lá com eles, que continha ali no público 6 adolescentes, e foi realizado dinâmicas de perguntas e respostas para entender o que eles sabiam, o que eles gostariam de saber, e foi feita uma roda de conversa para esclarecer essas informações para eles. Então foi abordado tanto a prevenção, quanto relação sexual consentida, quanto questão do estupro de vulnerável, já que culturalmente, algumas culturas têm essa questão de iniciar a vida sexual um pouco mais cedo. Aqui no Brasil, abaixo de 14 anos não é permitido, independente de consentimento ou não. Então foi abordado isso com eles também. O segundo grupo, o grupo feminino, em que 3 participantes do coletivo foram abordar com eles, né, sobre as coisas que a gente ia falar. Então, foram realizados jogos educativos sobre ISTs, foi falado bastante sobre a questão de gravidez, planejamento familiar e também a questão da proteção, o sexo consentido, a questão da vulnerabilidade também de menores de 14 anos, e esse grupo continha 12 participantes, né, 12 adolescentes, que tinham entre 12 e 25 anos. O último, o grupo de adultos, continham cerca de 40 participantes, né, 40 adultos que eram pais das crianças que estavam lá, ou então só frequentadores do instituto, e 2 participantes do coletivo ficaram abordando as questões com essas pessoas. No grupo de adultos, foi realizado a roda interativa para o suco de repolho. Né? Então começou com essa dinâmica do suco de repolho, que é muito fácil para compreender como funciona a transmissão da IST. Então essa dinâmica ela consiste basicamente na distribuição de vários copos com água, e um deles contém um vinagre, uma gota de vinagre. Essa gota de vinagre, ela simboliza a infecção. Então, a pessoa com um copo com gota de vinagre estava infectada. Assim, a gente promove com que eles interajam entre eles com os copos, então eles vão derrubando um pouquinho do seu copo no outro copo, das pessoas aleatórias ali mesmo, né? No final, é colocado o suco de repolho nos copos. O suco do repolho, basicamente do repolho roxo, ele é um indicador que ele muda de cor dependendo do contato que ele tá com uma substância, dependendo do pH que essa substância tem. Então, nos copos só com água, ele reagia de uma forma diferente, que seriam aquelas pessoas saudáveis, e no copo com as pessoas que tinham algum resquício de vinagre, que altera o pH dessa água, ele reagia com outra cor. Então, as pessoas infectadas tinham uma cor e as pessoas saudáveis tinham outra. Assim, foi possível que eles visualizassem que a forma de transmissão das ISTs é muito rápida e também, se for ver, bem silenciosa. Você não é visual, não é necessariamente visual essa transmissão. Lembrando, né, que essas interações foram, teoricamente, sem nenhuma proteção.
Por meio da dinâmica, a gente também consegue perceber que mesmo a pessoa não tendo uma interação direta com a pessoa que tinha o vinagre inicialmente, ela ainda pode ser contaminada por outras pessoas que tiveram interação com a pessoa do vinagre, né? Então, isso também é uma forma como a enfermeira que faz, que sempre está presente no nosso coletivo fala, se você faz sexo com uma pessoa, você faz sexo com todas as outras pessoas com que ela já fez sexo. É realizado também uma segunda rodada, em que nos copos com água é inserido um pouquinho de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, ele vai servir como uma proteção, é como se ele fosse o preservativo. E daí, quando o vinagre entra em contato, o suco do repolho roxo, ele não vai fazer com que fique a cor da infecção, né? Então, o uso do preservativo, que é o bicarbonato de sódio, impede com que a pessoa seja infectada. Então, continuando, foi distribuído materiais educativos em todos os grupos e a abordagem foi participativa, foi dialógica e também baseada sempre em evidências, principalmente do Ministério de Saúde, aqui do Brasil. Como resultado, nós tivemos um total de 58 pessoas atingidas, entre mulheres, homens, adolescentes, sendo que a mais nova possuía 12 anos, né, era uma menina, e todos eram moradores do bairro Morumbi, e a grande maioria eram imigrantes da Venezuela e do Haiti. No grupo com os meninos foram distribuídos 6 panfletos, no grupo com as meninas 14 panfletos, e nos adultos também foram distribuídos panfletos, no entanto, não foram contabilizados. Já autotestes, no grupo dos adultos foram distribuídos 18, e para os menores de idade a gente não distribuiu esses autotestes. Então, o total de participantes foi 58 pessoas. Além disso, a gente considera que teve um resultado positivo, já que teve uma participação ativa da comunidade e principalmente o interesse dele em todas as dinâmicas, né? Em todos os grupos teve realmente esse grande interesse. No grupo das meninas, principalmente, teve um interesse sobre sífilis e HIV, que depois, posteriormente, a gente descobriu que era um dos grandes problemas dessa região, né? Essas doenças, elas eram um pouco mais agravantes nesse local. Também foi possível verificar que eles tinham essa busca espontânea por informações adicionais, eles faziam perguntas, eles faziam com que a gente até saísse um pouco do assunto inicial, que também estava relacionado, mas fosse além. Mas algumas barreiras persistiram, né? Principalmente a linguística, já que boa parte era imigrante, então provavelmente algumas informações podem ter sido perdidas no meio disso, né? Apesar de eles terem compreendido boa parte, algumas questões podem não ter sido respondidas, ou então alguma informação ou outra pode ter ficado um pouco errada para eles, né? Além disso, a baixa escolaridade faz com que, às vezes, a compreensão seja um pouco mais difícil, eles não entendam muito sobre alguns assuntos, seja necessário explicar desde o começo, e também as condições socioeconômicas fazem com que eles tenham uma dificuldade no acesso, uma dificuldade no entendimento das informações, e também na continuidade, né, dessa prevenção. Para concluir, nós acreditamos que a maioria dos objetivos foram alcançados, né, que era a ampliação do conhecimento desse público sobre o que a gente estava discorrendo, a promoção do autocuidado e também esse diálogo sobre sexualidade de uma forma sem estigmas, né. A estratégia foi eficaz, já que foi uma linguagem acessível, uma abordagem dialógica e com recursos lúdicos, o que fizeram que eles entenderam um pouco melhor, mas os desafios estruturais permaneceram, que foram aqueles que eu comentei com vocês, que algumas informações podem ter sido perdidas por conta desses problemas, né? E dessa forma, a gente recomenda que ciclos regulares sejam mais realizados, né, para que seja avaliado o impacto dessas educações em saúde. Também em outras ações a gente pretende usar mediadores culturais, intérpretes e também levar material bilíngue, se a gente sabe que é uma população mais de imigrantes, panfletos com a língua deles, né, com a língua oficial deles, pode ser muito mais propenso até até um melhor resultado. E também é necessário fortalecer a articulação, tanto do Instituto quanto das ações, né, com a rede de atenção em saúde, né? A gente falou bastante sobre a referência com as UBSs e com as USFs, mas é sempre bom fortalecer para que sejam realizadas mais ações de uma forma mais adequada. E para realizar um impacto duradouro, né, adequado, eficaz, de qualidade, é preciso dar continuidade dessas educações de saúde, dessas formas de prevenção, do diagnóstico precoce, uma adaptação cultural para entender quais são os principais problemas da etnia, da cultura, problemas que impactam, né, problemas de saúde que vão interferir na vida deles, e fazer um monitoramento sistemático, né, para ver se as ações estão sendo eficazes, qual que é o impacto, como se está diminuindo, se está aumentando, para assim a gente conseguir fazer mais direcionado as ações. Para finalizar, então, eu agradeço ao Instituto Educacional Morumbi, ao coletivo Esteja Prevenido, todos os participantes do projeto e à organização da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária pela oportunidade de a gente poder apresentar um pouco do nosso projeto de extensão de combate às ISTs. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal,
comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.